Eita, tudo bem por aí? Estamos chegando para mais uma edição do Agro Record aqui pela tela da Record TV Paulista. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança, hein? A gente fica muito feliz de dizer isso aqui. Índice de rejeição zero do nosso Agro Record. Dizemos isso com muita alegria porque é sinônimo de que temos a sua confiança, tá? Preste atenção. Hoje o dia é 26, o mês é março, o ano é 2023, já está acabando o mês de março, hein? Preste atenção para os assuntos que vão ser destaques na edição de hoje. Eu e André Cremonesa assinamos uma reportagem, já a gente conta tudo para você, falando sobre um produto que o brasileiro até já ouviu falar, só que não consome. E aí, enquanto isso, ele vai, aos montes para fora do país, o estrangeiro já conhece muito mais do que a gente. Estou falando do óleo de amendoim e fica aqui em Itaju, pequena, porém agradabilíssima, aprazível cidade de Itaju, uma planta industrial responsável pela fabricação do óleo de amendoim. Daqui a pouco a gente conta para você, tá? E a gente vai falar também sobre a safra da soja. Segue a plenos pulmões. Só para você ter uma ideia, uma estimativa aponta que no estado de Goiás serão colhidas 17 milhões de toneladas. E isso, evidentemente, gera uma preocupação com a armazenagem do grão. E aí os produtores estão sempre procurando novas possibilidades, novas perspectivas, e isso movimenta toda uma cadeia, o que é positivo para o agronegócio, tá? E na receita da fazenda, pensa numa receita rústica. Eu não conhecia. Quando eu fui dar uma olhada, ela é a base de macarrão, porém vai bacon, vai ovo, é um negócio surreal. Aliás, falando de surreal, é uma delícia! Estou falando do macarrão à carbonara. Pensa num trem, é daquele, né, para dar sustância, hein? Portanto, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Se aconchegue no sofá. Estamos começando mais um Agro Record. É o principal destaque da edição de hoje, né? Matéria de capa do nosso Agro Record fala sobre o óleo de amendoim. O brasileiro mal ouviu falar, não consome. Considerado, portanto, um produto nobre, tem várias propriedades, enfim, que fazem bem para a saúde. E aí estou falando do óleo de amendoim. E a gente foi visitar uma planta industrial, uma fábrica, uma indústria responsável pela fabricação do óleo de amendoim, que fica aqui na belíssima cidade de Itaju, pequenininha, porém agradabilíssima cidade de Itaju, gostosa demais, aquela cidade que eu conheço tão bem, tá? Portanto, você é o nosso convidado, repito, hein? Matéria de capa do nosso Agro Record, vamos ver. Um produto valioso, rico em benefícios para a saúde humana. O brasileiro até já ouviu falar dele. Esse é o óleo de amendoim. Fica na zona rural de Itaju, na região de Jaú, uma indústria responsável pela produção do óleo de amendoim, que pode ser chamado de semente quando destinado ao plantio e de grão quando vai para consumo. 90% da produção brasileira fica no estado de São Paulo. A safra vai de março a maio e o plantio começa em outubro. Estamos no período em que a produção começa a chegar. Esses caminhões estão lotados. Esse processo aqui é chamado de pré-limpeza. O amendoim chega das propriedades assim, bruto. E aí, a partir do momento em que ele é descarregado, aqui no caso específico dessa carreta, são 20 toneladas. Aí eles vão fazer então essa pré-limpeza. Em seguida, esse amendoim que passa por esse processo, caso ele apresente algum tipo de umidade, ele vai para esse outro enorme equipamento que fica aqui do lado, Ele é conhecido como secador. E aí, depois de seco, evidentemente que o amendoim vai ficar armazenado. E é isso que a gente vai mostrar agora. Do secador para a armazenagem. Nesse enorme galpão, cabem 20 mil toneladas, ou 20 milhões de quilos de amendoim. Até o fim da safra, esse lugar vai ficar abarrotado. Aqui ficam os grãos que chegaram da roça e os que ainda estão com casca. Já nesse outro ponto da indústria, chega o amendoim que vem das cerealistas. É um outro processo de limpeza. Nada se perde. O farelo que sobra depois do processo de moagem responde por grande parte da receita. Então, o mercado do óleo de amendoim, ele é 100% exportação. O Brasil não tem ainda o hábito de consumir o óleo de amendoim. Então, o mercado que consumidor é o chinês e o italiano, para onde nós mandamos a grande parte do óleo produzido aqui. E 30% da nossa receita vai no farelo de amendoim, né, que ele é um subproduto dentro dessa produção do óleo, e isso vai geralmente para monogástricos, ruminantes, que é o consumo maior. A gente também vende alguma coisa para monogástricos, né, que é aves e suínos, mas grande parte fica para os ruminantes, para confinamento de gado.
Nos afastamos um pouco da indústria. Nessa área próxima, de cerca de 5 alqueires, fica uma plantação de sementes que vão gerar grãos unicamente destinados à fabricação do óleo de amendoim. Numa parceria com a Embrapa e com o IAC, Instituto Agronômico de Campinas, o desafio foi o melhoramento genético. O processo de evolução chegou e não para. Essa é uma variedade IAC OL3. Ela é uma variedade chamada autoleica, porque ela tem um índice, um nível de ácido oleico bem maior do que os outros. E ela é uma variedade interessante porque é uma variedade precoce, de 125 dias e altamente produtiva. O seu Inácio tem 74 anos. Há 45, ele se dedica à pesquisa sobre o amendoim. É doutor e pesquisador científico, portanto, conhece tudo da área. Nenhuma lavoura é bem sucedida sem ter uma boa semente. E dentro dessa semente você tem a genética dela, né? E esse é o nosso trabalho. O óleo de amendoim usado em culinária, ele é um óleo nobre, né? Então ele não entra na prateleira do supermercado junto com o óleo de soja. Ele entra com o óleo de milho, etc. Há 2 anos atrás a gente começou um trabalho com a Embrapa e o IAC, onde nós começamos a fazer o quê? A pegar semente e distribuir para os produtores, para que a gente pudesse, que o produtor plantasse o amendoim voltado para o óleo, e não somente para a confeitaria. Um amendoim com maior teor de óleo. Então esse trabalho que a gente vem fazendo aos poucos, é um trabalho lento, devagar, mas bem sólido. A partir do momento que você consegue convencer o produtor a plantar esta semente e nos direcionar ela, né, a gente consegue fidelizar esse produtor, mas é um passo de cada vez. Você precisa multiplicar mais as sementes, né? Explicando nisso, o IAC e a Embrapa nos fornecem a semente e nós temos essa área aqui hoje, né, que a gente multiplica ela. Então isso serve para quê? Aumentar a quantidade para eu poder distribuir mais para os produtores. O grão, que já é resultado de estudos científicos e melhoramentos genéticos, chega à etapa final. Nesse espaço, que é tipo uma casa de máquinas, as prensas ficam embaixo. Em cima, os cozinhadores. Aqui, o amendoim já moído, que ainda vai ficar mais fino, como se fosse um pó. Nesse mesmo lugar, mas num outro ambiente, um processo que não pode faltar. Esse setor aqui é essencial em todo esse processo porque ele atua em 2 momentos. Primeiro, avaliando o produto, ou seja, a matéria-prima, e depois o óleo, já pronto. E aí os critérios que têm que ser obedecidos, como por exemplo, para exportação, tudo isso é verificado aqui, ou seja, esse setor aqui é crucial no negócio, né, Luísa? Exatamente. Então, nós fizemos, primeira parte nossa é a análise da nossa matéria-prima. Então, a gente analisa o nosso amendoim, tanto o resíduo quanto o encasque. Então, amendoim em casca e amendoim resíduo. Eles fazem as classificações e depois a gente faz a área química também dos nossos produtos. É naquela outra sala ali onde está o óleo. Vamos dar um pulinho lá? Vamos mostrar? Aí, ó. O laboratório, evidentemente, ele acaba sendo menor, né, em relação a toda essa estrutura gigantesca que é toda essa planta. Mas aqui, então, é a avaliação. Ou seja, esse critério que você está colocando ou está utilizando aqui, ele obedece, inclusive, padrões internacionais no que diz respeito à exportação. Isso. Então, a gente tem que fazer as análises de aflatoxina, proteína e todas as outras análises dentro dos nossos parâmetros, né? Então, aqui a aflatoxina até 50, né, ppb. Então, ela está realizando ali a análise de aflatoxina. Depois, aqui dentro também, nós fazemos a análise de proteína. Vamos mostrar aqui como é que funciona. Podemos entrar, né, Luísa? Claro, fica à vontade. Aqui, então, a gente analisa toda a proteína que nós temos no nosso produto. Aqui a gente faz o extrato etéreo, então, que é a análise de teor de óleos. Tá? Tudo isso porque o mercado lá de fora é bastante exigente, né? Bem criterioso, né? Então, a gente tem que fazer todos esses parâmetros e a análise deles. Ou seja, se tiver que alguma coisa, se tiver que ser barrada, é aqui. A gente para aqui já o produto para que não seja comercializado fora das adequações. No que diz respeito à produção, ponto final. Eis um produto considerado nobre. 4 estágios de limpeza, 5 de cozimento depois, enfim, o óleo de amendoim. Esse é o produto que o mercado brasileiro ainda desconhece, Hilton? Então, apesar de a gente ter aí o produto na década de 70 bastante abundante aqui no Brasil, né, depois da entrada do óleo de soja, que prometia um óleo isento de cheiro, o óleo de amendoim acabou perdendo espaço no mercado, né? Então, o que ocorreu? Cada vez mais a soja passou a ter o espaço do amendoim
e a gente acabou que vendo uma diminuição bem grande aí no consumo no Brasil. Por isso que o mercado externo acaba sendo hoje o seu principal cliente. Isso, no mercado externo, principalmente na China, no Japão, nos países asiáticos, né, nos Estados Unidos, na Europa, o produto é valorizado tanto para culinária, no caso, para fritura, né, por conta do alto ponto de fumaça. Ele é o óleo que você consegue utilizar ele mais vezes numa fritura, eventualmente de peixe, frutos do mar. Óleo de amendoim, um produto que o brasileiro precisa voltar a reconhecer. Finalizamos no mesmo lugar onde começamos. Esses isotanques, preparados especialmente para transportar o óleo de amendoim, têm capacidade de 21 toneladas. No dia em que gravamos essa reportagem, 10 iguais a esses seguiram para o Porto de Santos, do litoral paulista, rumo à China. Primeira parada do nosso Agro Record, já depois do intervalo. Ainda hoje tem a receita da fazenda em macarrão à carbonara. Pensa num trem rústico, daquele de dar sustância. Obviamente, a base de macarrão, né? Mas vai ovo, vai bacon, enfim, o negócio é para dar sustância. Mas já depois do intervalo, no nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre uma estimativa, uma cadeia toda gerada no entorno da safra da soja. Evidentemente que os produtores, só em Goiás, 17 milhões de toneladas. Isso gera uma preocupação com a armazenagem. Portanto, meu amigo e minha amiga, aguenta aí. Voltamos já em um instante só.